Doutor Álvaro sempre com a gente aqui no Band News Station. Agora, infelizmente, doutor Álvaro, há pouco, a Gabi trazia informação no nosso espaço para São Paulo, né, informando que a Secretaria de Saúde confirmou a primeira morte de um paciente com esse novo vírus, nova variante do vírus, né, o Delta, que está causando estrago aqui nos Estados Unidos. E o Ministério da Saúde está prevendo uma piora no cenário agora para o mês de setembro, que está começando amanhã. Doutor Álvaro, a gente sabe da preocupação mais fácil, né, possibilidade de transmissão dessa variante. Dá para se precaver de alguma forma, doutor Álvaro, para evitar se contaminar? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Barão. Bom dia para a Gabi, para os ouvintes. Essa questão de ter o primeiro óbito relacionado à variante Delta, provavelmente a gente já tem uma circulação intensa de vírus em vários locais no Brasil, mas a gente tem essa incapacidade de fazer o tempo inteiro a vigilância genômica, que é isso? Você colher a amostra e saber se aquela variante é alfa, beta, gama. Então, claro, a gente tem que ficar bastante atento com relação a esses indicadores nas próximas semanas. Você colocou uma característica que a gente já comentou aqui nos programas anteriores de transmissibilidade de variante Delta. Também uma outra característica é o escape vacinal para algumas tecnologias de forma leve e moderada com relação a essa variante também. Então, a ideia do Ministério de tentar apressar, fazer a segunda dose o mais rapidamente possível. Então, as estratégias que a gente tem que ter nesse momento para tentar diminuir o impacto disso, porque fatalmente isso deve vir a acontecer, uma piora dos indicadores, especialmente com relação ao número de casos, mas se a gente conseguir, nesse planejamento de imunização aqui no nosso país, apressar a segunda dose, fazer a segunda dose para a maior quantidade de pessoas num tempo de curto, espaço de tempo curto, e também conversar com a população com relação a esse processo que está acontecendo de flexibilização, mas que continue sendo respaldado com o uso de máscaras, especialmente em ambientes fechados, e evitar situações de risco, talvez a gente consiga ter um impacto menor, mas que essa variante está circulando de uma forma significativa em vários locais, sim, só a gente não consegue só mensurar isso com relação à vigilância genômica. Então, essa preocupação do Ministério das próximas semanas no Brasil é uma preocupação genuína, e a gente tem que observar mesmo esses indicadores, e infelizmente no nosso país a gente sempre tomou medidas atrasadas, né? Então dessa vez talvez a gente esteja tentando fazer alguma coisa para evitar quando estourar o problema ele seja de um tamanho que não seja administrável. Doutor Álvaro, Fala, Gabi. a gente tem relatado também a preocupação nesse momento com a abertura, né, de estabelecimentos. A gente tem muitos estados que estão flexibilizando. As escolas estão cada vez recebendo mais jovens, mais crianças, né, mais adolescentes. E tem sido um fator a ser observado se isso de alguma maneira contribui para essa circulação acelerada e até para a criação de novas cepas, né? Já que a gente ainda não tem a população massivamente vacinada com as 2 doses. Como é que a gente pode olhar para isso? Quais cuidados demandam, né, essa volta e até por saber que a gente não tem um controle de visas, né, nos estados, e cada estado está num momento diferente desse retorno? Exatamente, Gabi. Você colocou em aspectos que são preocupantes, né? A questão das escolas, a gente tem que lembrar que a maior parte das crianças não foram vacinadas. Essa variante Delta é tão transmissível quanto uma catapora. E não são todas as escolas que têm um planejamento uniforme de precaução, de afastamento, de monitoramento dos alunos que ficam doentes, fechamentos de turmas. Então, esse dia eu estava até acompanhando uma reportagem na CNN nos Estados Unidos, Barão, e a preocupação na Flórida, com um surto em várias escolas, porque existe, claro, nos Estados Unidos algo que não existe tanto no Brasil, que é o movimento anti-vacina forte, de não querer vacinar adulto nem criança, e essa questão de quanto maior circulação eu tenho, maior a chance de crianças ficarem doentes e aumentar a taxa de internação. Então, os estabelecimentos, aí saem um pouco das escolas indo para fora, a questão de estabelecimentos comerciais, também tem que prestar atenção, porque se existe 1 ano e meio de pandemia, existe uma tendência a se relaxar com relação a permitir pessoas entrarem nos locais sem máscara, controlar a entrada de pessoas dentro dos estabelecimentos. A gente não pode correr o risco de aglomerar em locais fechados, questão de tirar a máscara há muito tempo. Então ainda fica esse cuidado para esses locais, na hora de receber cliente, circulação de ar, quantidade de pessoas dentro desses locais. Travou? Então isso vai ajudar bastante a gente conseguir controlar a piora do... Deu uma travadinha, doutor Álvaro, mas deu para entender. Já voltou tudo normal, tudo tranquilo.
você falou aqui da questão da Flórida, né? Sabe, cada estado aqui americano tem a sua política com relação às máscaras, né? Aqui em Nova York, por exemplo, as crianças, mesmo vacinadas, vão ter que usar máscaras na volta aqui no mês que vem às escolas. Na Flórida, não. Na Flórida, o governador simplesmente falou não precisa de máscara coisa nenhuma, e aí os pais estão desesperados, indo para a justiça para tentar obrigatoriedade da utilização de máscara nas escolas. Aliás, doutor, a máscara ajuda mesmo aquelas pessoas já vacinadas, devem continuar utilizando máscara para evitar se contaminar com essa variante Delta? E aí eu continuo na pergunta. As pessoas vacinadas também devem estar preocupadas com essa nova variante? Olha, vendo os estudos de todas as tecnologias de vacina, a gente sabe que as vacinas continuam protegendo contra a forma grave, inclusive de variante Delta. O que acontece é que alguns subgrupos que ainda não tomaram nem a segunda dose, ou aqueles idosos, a gente tem uma queda de títulos e um escape maior para a variante Delta. Então, a máscara sim é uma estratégia ainda muito importante, Barão, se ela for usada de forma adequada, se ela for usada a maior parte do tempo, especialmente quando a pessoa entra dentro de situações onde você tem um risco aumentado de transmissão, já que ela tem uma carga viral, a variante Delta, 1000 vezes maior do que outras variantes. Então, realmente, ainda é momento da gente falar, a gente falou isso o ano passado inteiro, esse ano também, de uso de máscaras, né? Mas é sim um pilar, uma medida não farmacológica associada à imunização ainda importante para as escolas, para os estabelecimentos comerciais, para a sua vida, quando você vai para locais fechados, e usar de forma adequada, né? Você usar vendando boca, narina, trocar, respeitar a periodicidade de troca, tudo isso faz parte do nosso kit de prevenção de Covid, ainda além da imunização. Eu queria... Tem pergunta de ouvinte aí, Gabi? Isso que eu queria fazer, Barão. A Márcia faz uma pergunta aqui para o doutor Álvaro. Ela questiona se é possível que uma pessoa internada com a Covid-19 seja contaminada pela variante Delta dentro do hospital. Ela fala de um caso de uma paciente que ela está acompanhando que estava se recuperando e agora de novo está em estado grave. Mas não necessariamente é a variante, né, doutor? Isso, Gabi. A gente pode ter transmissão intra-hospitalar de Covid. Aliás, os protocolos dos hospitais são muito rigorosos. A gente, toda vez que interna alguém em algum estabelecimento de saúde, pede teste de Covid, monitora todas as precauções de máscara, equipamentos de proteção individual. Mas, infelizmente, dentro desse contexto de hospitais lotados, especialmente o que aconteceu na segunda onda no Brasil, é muito difícil você não ter, em algum momento, alguma quebra de protocolo. Então, infelizmente, a gente já tem casos aí na literatura, não só no Brasil, mas em todos os países do mundo, surto de transmissão de Covid intra-hospitalar. E aí a pessoa pode pegar Covid nem tendo Covid, foi para fazer um procedimento, foi para fazer uma internação por outro motivo, adquirir a doença para qualquer variante, e mesmo quem já teve doença pegar outra variação genética. Então, realmente, prestar muita atenção dentro dos hospitais com relação à prevenção, né? Até os serviços de atendimento de emergência dividem os hospitais em área Covid, área não Covid, especialmente que ali o fluxo é um fluxo muito grande de pessoas dentro de pronto-socorro. Então, a biossegurança ainda é um tema sempre constante dentro dos hospitais na prevenção dessa doença. Doutor Álvaro, para a gente finalizar, o passaporte da vacina, né? Muita gente que agora vai começar a ter que mostrar passaporte para entrar em estabelecimentos. Aqui em Nova York já é uma realidade. Você pode sair sem cueca de casa, mas saia com a carteirinha de vacinação ou uma foto, xerox, sei lá, como se quiser, para mostrar e entrar no estabelecimento. No Brasil também, imagino que é essa tendência, né, doutor Álvaro? Sim, quando você tem 2 doses, a chance de você adquirir a doença é menor. Você não fica livre de adquirir a doença, né? Então, mesmo quem tem 2 doses tem que continuar usando máscara, até porque a variante Delta pode ter um escape até com 2 doses em população mais idosa. Mas, quando você coloca essa possibilidade de ter um fator de restrição na entrada, quando tem 2 doses, você diminui a chance de colocar alguém doente ali, virêmico, né? Você não exclui a chance, Barão, isso que é importante. Por mais que você tenha um passaporte, eu acho que é importante a gente contextualizar isso, a pessoa vai ter que entrar no ambiente de máscara, ela vai ter que ter um número máximo de pessoas naquele local. Então é uma ferramenta a mais que os estabelecimentos comerciais que vão ter para tentar diminuir a quantidade de um caso possível ali dentro do local. Mas assim, isso tem que ser muito bem pensado, especialmente como vai ser esse monitoramento, qual vai ser o sistema para ver se realmente a pessoa
pessoa tomou a vacina as 2 doses. Operacionalmente pode ser um sistema bastante complicado se a gente não ajustar como vai ser essa fiscalização de 2 doses. Quando você faz dose de vacina, fica registrado num programa nacional para ver se você tomou realmente essas vacinas. Então vai ter que ter uma checagem disso muito bem estabelecida para realmente colocar ali dentro pessoas com 2 doses. Mas é uma estratégia a mais, não elimina o risco, mas ajuda na prevenção. Muito bem, doutor Álvaro volta no final da semana conversando com a gente, trazendo mais informações, tirando dúvidas dos nossos ouvintes. Doutor Álvaro, mais uma vez, obrigado, até a próxima. Obrigado, Barão, beijo, Gabi, ótima semana para todos. Obrigada.